Antes de mais, boa tarde a todos, agradeço a vossa presença. Hoje vai ter lugar mais uma sessão do ciclo de conferências Escola e Emergência Climática. A sessão de hoje intitula Ciências Ambientais e Ação Climática e os nossos convidados de hoje são a professora Júlia Seixas e o professor Dr. Pedro Matos Soares. Nós temos aqui uma breve apresentação do vosso currículo, não sei se acham. Bem, eu passo. Não, de todos. Pronto, só para terem uma ideia muito breve de quem é o nosso convidado, ele é investigador principal no Instituto Dom Luís e professor convidado no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, ambos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E na última década o seu esforço de pesquisa é sobretudo em modelação de alterações climáticas e atualmente lidera o grupo de investigação de alterações climáticas, processos na atmosfera Terra, oceanos e extremos do IDL e é ainda o coordenador da equipa portuguesa do Cordex e participa em vários outros projetos de investigação internacional sobre alterações climáticas. E vou-lhe passar a palavra. Bom, boa tarde a todos, é com muito gosto que aqui estou. Nós não fizemos assim um briefing muito, digamos, informador do que é que nós podemos discutir aqui. Obviamente que estamos aqui a falar sobre alterações climáticas e eu gostava de mais do que tudo, suscitar a vossa curiosidade. E porquê é que eu trabalho em alterações climáticas? Eu sou físico, estudei física e quando queria, digamos, aplicar um conhecimento físico, tinha outro gosto muito importante, que eu era fotógrafo da natureza, então tive que combinar as duas coisas e por isso fui estudar a física da Terra, não é? Porque toda a formulação física pode-se aplicar ao espaço celeste, à astronomia, que são coisas muito, muito interessantes, mas também a mesma matriz de equações se pode aplicar também à geofísica e à física dos fluidos terrestres. E daí este foi o meu caminho, digamos assim, ter um pensamento físico-matemático, mas aplicado à natureza. Este era o meu grande interesse e consegui, felizmente, conjugar os dois. Na altura, quando eu estudei, já se falava de alterações climáticas, eu já sou muito, muito velho, podem acreditar que é verdade, e falava-se de alterações climáticas já como uma urgência. Não é? Vocês sabem, desde os anos 90, que existem acordos internacionais firmados por centenas de países, 192 países, e esses países já reconheceram em convenções internacionais a urgência da ação climática. E reparem, estamos a falar dos anos 90, nenhum de vós era nascido, com certeza, e esses mesmos países acordaram que teria que ser feito todo o esforço para uma redução da emissão dos gases de estufa. Porquê? Porque já era aceito na comunidade científica que a emissão de gases de estufa provocava o aquecimento antropogénico, ou seja, o aquecimento do clima terrestre em consequência da ação humana. Indo um pouco mais atrás, eu não quero aqui só trazer informação vetusta, antiga e velha, digamos assim, mas a ciência ela avança muito depressa, mas existem bases sólidas que se perpetuam durante séculos. E o efeito de estufa e a ação humana sobre o clima não é desses anos 90. Reparem, nos anos 90 foram essas convenções, as primeiras convenções internacionais muito importantes no reconhecimento político da necessidade da ação climática e de mitigarmos, de reduzirmos as emissões. Ora, desde o século XVII que existem, digamos, pensadores, investigadores, cientistas que estudam o efeito do homem no clima. E desde o século XVII se começou a perceber que a atmosfera tinha uma ação sobre a maneira como a energia era recebida e transmitida para fora da sua atmosfera. E depois, no século XIX, já se falava mesmo de efeito de estufa, já se quantificava o efeito de estufa, e no final do século XIX já se faziam contas sobre o aquecimento antropogénico associado às emissões humanas. Por exemplo, Arrhenius, um prémio Nobel da Química sueco, em 1896, já calculava que, com cálculos obviamente simplificados, não em supercomputadores, já calculava que se nós se duplicássemos a concentração de CO2 na atmosfera, que tínhamos
uma temperatura, uma anomalia da temperatura média global de cerca de 4 graus. E reparem que se vocês estiverem mais ou menos informados, os nossos supercomputadores, com os supermodelos com que nós trabalhamos, com que eu trabalho na Faculdade de Ciências e com outros colegas em esforço científico internacional, projetam mais ou menos, dependendo do cenário, que até ao final do século podemos ter este aumento de 4 graus. Quer dizer que os fundamentos físicos das ciências climáticas são muito sólidos. Não são de hoje, nem correspondem a nenhuma mudança gerada por uma moda ambientalista, nada disso. Desde o final do século XIX, que são bases muito sólidas. No princípio do século XX, existem artigos científicos a falar da influência humana sobre o clima. Quer dizer que, hoje em dia, quando nós ouvimos falar ainda de alterações climáticas, já aceitamos, como sociedade, que existe um problema, não é? Mas muitas vezes temos uma certa contaminação desta problemática por modas e não por um conhecimento sólido cientificamente. Eu não me quero alongar muito, mas queria-vos dar esta perspectiva. Ou seja, que as alterações climáticas antropogénicas têm uma base sólida física que não é de hoje nem dos anos 90, é muito anterior. Claro que se avançou muito nas últimas décadas. E avançou-se muito porquê? Porque com o advento dos computadores nós podemos criar o que nós chamamos gêmeos da Terra em termos computacionais. Hoje em dia chama-se, em inglês, chama-se Twin Earth. Conseguimos criar modelos em supercomputadores, modelos físico-matemáticos, que conseguem representar os processos biológicos, químicos e físicos que ocorrem no sistema Terra e que ocorrem a todas as escalas. E esses modelos é que são agora a base que nós temos em termos científicos para perceber o clima de hoje e o clima da amanhã. Quer dizer, quando nós pegamos nessas ferramentas computacionais, nós podemos, digamos assim, forçá-las com o que é a nossa atividade humana do ponto de vista das concentrações de gases de estufa. E, conforme qual é o nosso pensamento de trajetória de emissões para o século XXI, nós podemos, digamos, retratar o que nós chamamos os futuros climáticos plausíveis, de acordo com a ação humana. E aqui é onde eu vou terminar, que não me quero alongar, mas a ação humana tem a ver com a ação de todos nós, enquanto eleitores, enquanto governantes, enquanto consumidores, enquanto tudo o que possam pensar, porque tudo o que nós fazemos na nossa sociedade em que estamos, digamos, inseridos, tem a tal pegada de carbono. É quase todas as atividades que nós realizamos no nosso dia-a-dia têm este problema que é assente nos combustíveis fósseis. Então, eu queria que, com isto terminar e dizer-vos, lembrem-se que a ação climática tem a ver com a maneira como nós atuamos como sociedade, mas também individualmente, e que nós temos um papel fundamental nesta mudança que precisamos de uma sociedade que depende dos combustíveis fósseis. Obrigada. Guardem as perguntas também, só mais um bocadinho. Eu vou falar um bocadinho da professora doutora Júlia Seixas, que vai falar depois, seguidamente, um bocadinho do seu trabalho também, é complementar, vou debater certo. A professora Júlia Seixas é professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, para quem não conhece, aqui do outro lado da margem do Tejo, no Monte da Caparica. Trabalha sobretudo nas áreas de detecção remota e ambiente e energia e alterações climáticas. Para nós tem aqui um valor muito importante porque, para além de todo o trabalho científico que já gerou mais de 70 publicações em revistas científicas, é também coordenadora de vários estudos de suporte à política pública nacional de mitigação climática há mais de 20 anos e, portanto, traz-nos também essa outra perspectiva de como é que ciência, políticas e programas às vezes se cruzam melhor ou pior. Muito obrigada, professora. Não sabem se vão gostar do que eu vou dizer, portanto, melhor não baterem palmas. Bom, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui a falar. Sou quase vossa vizinha, moro aqui perto, portanto. Bom, eu vou falar um bocadinho na sequência aqui do que o Pedro referiu. Em que é que eu trabalho há mais de 20 anos? A minha formação de base é em engenharia do ambiente, numa altura em que ninguém sabia o que isso era. O meu pai, sobretudo, ficou preocupadíssimo quando eu disse que queria engenharia do ambiente, nos anos 80, eu também já sou muito velha.
E porque achava que ia para o desemprego e o que é isso, etc. Bom, e felizmente eu fui por instinto e porque gostava, sobretudo porque gostava, não fiz nenhum cálculo e depois veio-se a revelar muito certo, porque as questões ambientais começaram de facto a ter uma importância que antes disso eram de nicho mesmo e portanto começou a ser uma profissão e uma área de conhecimento muito procurada. Depois, já depois do meu doutoramento, e esta história tem alguma piada, por isso eu vou contar, havia uma ministra do Ambiente, que era a doutora Elisa Ferreira, atualmente é comissária, e na altura, era em 1997, os países reuniram-se em Kyoto, onde viriam a assinar o Protocolo de Kyoto, que é um instrumento que é antes do Acordo de Paris, que agora está em vigor. E nessa altura ninguém em Portugal fazia projeções sobre emissões de gases com efeito de estufa. E portanto a Comissão Europeia, na altura, nos países éramos nós, era a Irlanda e a Grécia. Nenhum destes países apresentava nenhum relatório, não tinha conhecimento dentro do país sobre como é que, 97, como é que seria a trajetória das emissões de gases com efeito de estufa até 2012, porque era o objetivo na altura do Protocolo de Kyoto. E, portanto, para estes países, a Comissão Europeia encomendou um estudo a uma universidade, a Universidade de Utrecht, na Holanda, para fazer esse trabalho. E para se fazer projeções, como o Pedro já explicou, é preciso fazer cenários. Cenários é um conjunto de assunções sobre os quais nós construímos histórias, chama-se mesmo storytelling, constroem-se histórias, claro, coerentes, e normalmente há várias histórias diferentes, cada uma delas coerentes dentro de si, mas diferenciadas, mas distintas. E consoante essas assunções, nós temos ferramentas para fazer projeções e, portanto, perceber quanto é que Portugal, se não tomar nenhuma medida extraordinária e continuar só com as medidas que tem hoje implementadas, que é o chamado cenário business as usual, portanto, o cenário de base, quanto é que serão as emissões em 2030, em 2040 ou em 2050. Mas também posso contar uma história diferente e perceber se Portugal tomar medidas mais relacionadas com a energia, ou mais relacionadas com a capacidade de sequestro das florestas, ou mais relacionadas com outra coisa qualquer, essa trajetória já vai ser diferente, ok? E então, neste exercício de projeção, os holandeses, há uma variável base há duas variáveis muito importantes, mas há uma que ainda é mais importante que outra. As variáveis muito importantes para se fazer projeções para o futuro da atividade económica, porque é essa que gera emissões, é a população, como é que a população vai evoluir, e é o PIB, como é que o PIB vai evoluir. Porque funcionamos ainda nesta lógica de relação direta entre PIB e atividade económica, consumo de energia e outros custos e as respectivas emissões, consoante o perfil dessa energia fóssil ou não. E neste exercício, o que é que os holandeses fizeram? Matavam, entre aspas, para o futuro, até 2012, 1 milhão de portugueses. E a doutora Elisa Ferreira, na altura ministra, ficou agoniada com aquilo. Mas que raio, porque é que vão desaparecer 1 milhão de portugueses até 2012? Bom, e eles lá explicavam, bom, a tendência é para a redução da população e, portanto, o que é que acontece? Se reduzimos as pessoas, as emissões também se reduzem. E, portanto, naquela altura, em 1997, Portugal estava numa trajetória de crescimento económico. Foi a altura em que explodiu, por exemplo, a taxa de motorização, ou seja, o número de veículos por 1000 habitantes disparou. Foi na altura em que houve uma explosão de consumo per capita de muitas coisas. Isso fazia parte de uma lógica económica, que ainda continua a fazer, diga-se em bom da verdade, e, portanto, tirando esse 1 milhão, o que é que politicamente isso significava? Que Portugal ia ter que reduzir muitas emissões até 2012. E, portanto, ela, desesperada, lá encontrou, politicamente, naturalmente, porque não tinha nenhuma ferramenta com ela, lá defendeu que não ia desaparecer 1 milhão de pessoas. E, com isso, politicamente, negociaram números que depois vieram a ser firmados nesse protocolo de Kyoto. Quando ela chega a Portugal dessa viagem, fala com uma pessoa que, por acaso, com quem eu tinha trabalhado, e diz-lhe, arranja-me alguém que faça, por favor, e que faça estes estudos para Portugal.
e, portanto, estávamos em 98, 99, eu tinha acabado de defender o meu doutoramento nessa altura, e desde então trabalho sempre nisto. Fiquei a trabalhar muito nesta área. E o meu trabalho hoje, e da minha equipa, é, de facto, percebermos como é que uma economia, seja a portuguesa, ou a economia de uma região, ou a economia de uma cidade, como é que se pode desenhar cenários de evolução dessa economia, porque nós todos somos agentes económicos, qualquer um de vocês é um agente económico, como é que podemos desenhar esta evolução no sentido de continuarmos a ter acesso a bens e a serviços que precisamos, mas sem emissão de gases com efeito de estufa. Ok? Esta é a primeira coisa. Não é fácil fazer isto, também não é muito difícil. O difícil mesmo é conseguir articular, no âmbito de várias políticas económicas, seja a política industrial, ou a política de habitação, ou a política até fiscal, por exemplo, articular tudo de forma a que toda a economia, como uma orquestra, vá naquela direção de reduzir gases com efeito de estufa. Por isso é tão importante o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um instrumento, não é obrigatório, penso que vocês isso sabem, ninguém é obrigado a fazer nada, nem a reduzir coisa nenhuma, mas estão todos os países lá comprometidos e funciona muito na base das pledges, das promessas. Isto tem vantagens e tem desvantagens. Okay? Podemos depois discutir isso. Mas tem uma coisa inegável muito importante, que é dizer, até 2050, todos os investidores do mundo, de todos os países, sabem qual é o caminho que a economia mundial deve ter. Claro que há investidores que podemos também discutir isso mais um bocado adiante, para eu não estar aqui muito tempo agora a falar, que não lhes aquece nem lhe arrefece muito esta perspectiva, sobretudo aqueles que fazem investimentos de curto prazo, porque os que fazem investimentos de longo prazo sabem que a trajetória da economia mundial é para aquilo que o Acordo de Paris determina, porque todos os países assinaram esse acordo. Portanto, é muito importante porque dá essa visão. Eu costumo dizer que o investidor não é nem ambientalista, nem anti, nem pró-ambientalista. Não é. O investidor é uma pessoa que coloca o dinheiro no projeto que lhe traz mais retorno. Em primeiro lugar, retorno financeiro, mas também outro tipo de retornos. E é este sistema financeiro, por exemplo, que é uma coisa que é muito difícil de alterar e que está na base das economias. Como vocês sabem, o Credit Suisse começou a perder valor em bolsa na sexta-feira. Houve uma revolução no sistema bancário na Suíça, que era só considerado um dos mais sólidos do mundo, e, portanto, este fim de semana esse paradigma caiu, e neste momento está tudo um bocadinho atrapalhado, sem saber o que é que vai acontecer ao resto do sistema financeiro. O sistema financeiro, porque é que é tão importante? Porque todas as economias dependem, eu diria em 99,9999%, só para não dizer 100%, do sistema financeiro. E, portanto, também podemos depois conversar um bocado por aí, talvez tenham interesse. Obrigada. Eu, se calhar, ia convidar as turmas que estão aqui mais à frente a começarem a fazer as suas perguntas também. Portanto, para simular, a professora Sandra fica cá em cima e eu vou dar aqui o microfone. Pode ser? Sim? Então vá, já pergunta bem. Não sejam tímidos, porque vocês passam a vida a fazer perguntas. Olha. Diga só o vosso nome e a turma. Boa tarde. Isto é um bocado alto. Eu sou o Simão, sou do 12º D. Quando disse que eu sabia que o Acordo de Paris não é vinculativo, mas nunca ninguém me disse propriamente quais é que são as vantagens de não ser vinculativo e da existência desse acordo, sendo que existir ou não existir não obriga os países a fazer grande coisa. Era só para elaborar um bocadinho. Posso responder? Depois não sei se quiseres complementar. Bom, antes do Acordo de Paris, que foi, como o próprio nome indica, foi em Paris, no ano anterior tinha havido uma cimeira em que a Europa estava a liderar essa cimeira,
E a perspectiva da Europa, que era aquela que vinha do protocolo, no protocolo de Kyoto tínhamos o mundo dividido em duas partes. Os países desenvolvidos, que tinham obrigações de redução, onde Portugal se incluía, e os países em desenvolvimento, que não tinham obrigação nenhuma de redução, onde a China estava incluída. E, portanto, tínhamos o mundo desta maneira. Porquê? Porque há um reconhecimento, e esse reconhecimento já foi feito há muitos anos, em umas cimeiras lá muito mais atrás das Nações Unidas, ao reconhecimento da responsabilidade histórica do problema das alterações climáticas. Que eu penso que vocês sabem, que globalmente a história começa, sobretudo, na Revolução Industrial, e, portanto, o norte global, digamos assim, a Europa e a América do Norte, são os responsáveis históricos pelo problema das alterações climáticas. E, portanto, quando as coisas desta maneira, faz sentido que estes países tenham a obrigação de redução. Já não sei se faz muito sentido se os outros países, que não têm responsabilidades históricas, não tenham também a obrigação, vamos agora pôr aqui umas aspas nesta obrigação, não direi de redução, porque provavelmente eles são países que ainda estão a precisar de desenvolver-se e com base nisso, eventualmente, de consumir energia, consomem muito, e precisam de crescer as suas emissões. Era esta a lógica que havia no protocolo de Kyoto. E, portanto, tínhamos o mundo dividido desta maneira. O que é que aconteceu? Qual foi o resultado do protocolo de Kyoto? O protocolo de Kyoto, mais que se cumpriu o protocolo de Kyoto, uma coisa que aprendemos imediatamente com o protocolo de Kyoto é que qualquer número que se ponha de redução para 10 anos à frente, nunca ninguém sabe o que é esse número. Porque há muita evolução tecnológica, há muitas coisas históricas que acontecem e que levam à redução das emissões, que foi o que aconteceu com o protocolo de Kyoto. Portanto, globalmente tinha que se reduzir um pouco mais de 5% e reduziu-se 20% relativamente ao ano base, que era 1990. Okay? E a razão por que se reduziu não foi porque houve o protocolo de Kyoto. A razão por que se reduziu foram razões históricas. Duas principais. A primeira, caiu o Muro de Berlim, em 89. Okay? Com a queda do Muro de Berlim, caem as economias de leste, que eram economias muito obsoletas, ultrapoluidoras. Vamos falar no caso da Alemanha. Havia duas Alemanhas, a Alemanha de leste e a Alemanha ocidental. Houve uma reunificação da Alemanha. Na sequência desta reunificação política, houve um investimento gigantesco na reindustrialização moderna da Alemanha de leste. O que é que acontece? Nos anos 90, nós tínhamos essa indústria muito pouco eficiente, muito emissora, consumia carvão de péssima qualidade e, portanto, a base era muito alta. Bastou só este investimento na modernização da indústria da Alemanha de Leste, que teve impacto depois, mais adiante, no ano 2012, para justificar grande parte, a maior parte da redução. Está a ver? A outra teve a ver com a decisão da Sra. Thatcher, que foi primeira-ministra no Reino Unido, e que a certa altura resolveu acabar com o carvão, que meteu no desemprego cerca de 300 mil pessoas, foi um período terrível, difícil para o Reino Unido, e substituiu pelo gás. Mas ela não fez isso por causa do protocolo de Kyoto. Ela fez isso por causa de competitividade económica. Mas essa mudança também é um dos grandes fatores de cumprimento do protocolo de Kyoto. Portanto, isto para vos dizer que o facto de termos ali um número e uma obrigação não é sinónimo de que as coisas vão acontecer tal e qual como o mundo. Nós estamos a lidar com o mundo inteiro. E o mundo inteiro é composto por muitos países, com dinâmicas muito diferentes portanto, não é necessariamente bom ou necessariamente interessante ter objetivos muito concretos para os países reduzirem, ok? O que é que acontece no Acordo de Paris? No Acordo de Paris não há esta separação em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, quer dizer, quando entramos no domínio dos fundos de financiamento, de apoio à transição e à adaptação dos países em desenvolvimento, claro que nesse aspecto há, mas em termos de obrigação não existe. Cada país coloca em cima da mesa as suas expectativas de redução. O que acaba por acontecer, e isso é muito importante que vocês percebam, o que acaba por acontecer é que nós vivemos numa economia global e não é aceitável que, economicamente,
dentro do espaço europeu, haja, por exemplo, um instrumento que é o Comércio Europeu de Licenças de Emissão, que atribui um valor económico a 1 tonelada de CO2, e ao mesmo tempo estejamos a importar produtos de um país como a China. Por acaso a China é um mau exemplo, porque eles também já têm, na parte das grandes indústrias e centrais térmicas, também têm um mecanismo parecido. Mas de um país destes, em que não haja qualquer valor associado à tonelada de CO2. Portanto, põe-se aqui problemas de competitividade. E isto depois discute-se em diversos sítios, não é só nas cimeiras do clima das Nações Unidas. É, por exemplo, na cimeira da Organização Mundial do Comércio. A Europa, neste momento, tem em discussão aquilo que é um mecanismo, não sei traduzir para português, o Adjustment Border, um fator de ajustamento à entrada das fronteiras da Europa, precisamente para taxar produtos que venham de fora, que são importados, também a Europa não quer ficar aqui isolada, quer importar, mas quando é importado e se conhece, e isto tem que ser acompanhado com um sistema de monitorização, se conhece as emissões associadas a esse produto paga uma taxa de carbono à entrada das fronteiras da Europa. Portanto, a existência de uma participação voluntária dos vários países foi muito importante. Por mim, foi das melhores coisas que aconteceu ao Acordo de Paris, foi não haver obrigatoriedade. Sabem porquê? Porque se houvesse obrigatoriedade, havia 2 países que não estavam lá. Apostam vocês o que quiserem. Um eram os Estados Unidos e o outro era a China. Nunca estariam em acordos obrigatórios. Os Estados Unidos não reconhecem imensos acordos internacionais noutras áreas. Nunca na vida, nunca iria entrar num acordo, mas não interessa se são republicanos ou democratas, faz parte da cultura americana. Nunca iria entrar num acordo em que alguém exterior lhe dissesse que ia fazer daquela maneira. Está a ver? Portanto, aliás, o acordo, na cimeira anterior, foi a de Copenhaga, já não me lembro, acho que foi a de Copenhaga, para não se perder o tempo todo, o Sr. Obama foi ter com o Sr., já não sei como é que se chama, o da China, o Xi Jinping, e fizeram um acordo dos dois, que foi o princípio do Acordo de Paris, que foi depois assinado no ano seguinte. Foram os dois, não foi a Europa. Porque a Europa estava nessa de ser obrigatório e muita regulamentação, muita diretiva em cima. Nós temos que respeitar a forma de diversos países que não funcionam dessa maneira. Ok? Isto é uma resposta muito longa. Se tem mais alguma questão? Acho que nos traz aqui uma coisa importante, que o Simão faz parte do Laboratório de Pensamento de Escola e Ação Climática, é dos nossos alunos mais ativos, por assim dizer. O fofinho, não? Mas alguma coisa que nós debatemos muito é esta questão de como é que com o conhecimento científico que temos não mudamos tudo, porque efetivamente nós já sabemos tanta coisa. E depois entra sempre aqui aquele jogo do até onde é que vai a minha liberdade de impor alguma coisa ao outro e até que ponto é que as pessoas reagem de uma ou outra forma quando as coisas são impostas. E acabou de nos dar um exemplo muito importante em termos de política internacional. Portanto, chamando também o professor Pedro à conversa, esta questão de ter o conhecimento e ter muito conhecimento, para eles, sobretudo, que estão agora hábitos de ter mais conhecimento, às vezes não chega. Precisamos aqui de mais qualquer coisa, não é? Temos só um que eles ficaram com o outro. Isso também a mim faz-me pensar e refletir sobre o movimento que houve também nestes últimos anos, nestes últimos 20 anos, digamos assim, do que é a nossa consciência ambiental e do que é a produção de saber, não é? A produção de conhecimento nas universidades e não só, que o problema das alterações climáticas, como eu já retratei, tem uma ciência de base bem fundamentada, já longínqua, mas na verdade, do ponto de vista da ação climática, este processo, do ponto de vista científico, foi liderado por pessoas mais da área da física e que às vezes têm alguma incapacidade de perceber a sociedade. E eu falo de mim e dos outros, mas dos meus colegas físicos, que são às vezes um pouco fechados. Eu não me considero fechado, mas acompanho a física há muitos anos e normalmente são pessoas que têm uma incapacidade de perceber o outro, porque estão muito focadas na sua produção de conhecimento, super específica, e eu acho que esse foi um grande erro na maneira como os saberes
no início da produção do que era a necessidade de produção de conhecimento científico vasto e que tivesse interdisciplinaridade. E desse ponto de vista, o início deste corpo científico foi muito liderado por físicos e a comunicação por físicos ou cientistas climáticos, se quiserem. Eu, para mim, diagnostico esse problema como um dos erros também do ponto de vista da comunicação para a sociedade, e houve uma certa dificuldade em trazer outros saberes que eram fundamentais para perceber o que é a sociedade, como é que se articulam os diferentes saberes, os impactos, a mitigação, a economia, todas as áreas do saber que estavam um bocadinho arredadas desta problemática. Até a filosofia, reparem. E hoje em dia, felizmente, eu digo isto até à filosofia porque muitas vezes não é assim entendido, não é porque eu tenho essa opinião. Mas quer dizer que hoje em dia, se nós olharmos para a multiplicidade de conhecimento associado às alterações climáticas, nós vemos que temos todos os saberes envolvidos. E, por exemplo, eu trabalho com pessoas, obviamente com engenheiros do ambiente, com pessoas de medicina, com arquitetos, pessoas que trabalham no ramo da energia, uma parafernália de saberes de pessoas que estão comprometidas em perceber a sua área de conhecimento no contexto desta problemática e que está a interligar toda a sociedade. E isto é muito importante, não é? E eu acho que nos últimos anos nós avançámos muito porque trouxemos as ciências sociais para esta problemática, que também tiveram, infelizmente, eram sempre um pouco arredadas destas questões. E é muito importante porque o conhecimento, vocês são novinhos, mas se nós vimos a grande evolução da medicina e da biologia nos últimos 20, 30 anos, e é espantoso porque eu já acompanhei essa evolução, tem que ver precisamente com, digamos, a tradução de tecnologias ou de saberes de outras ciências, de metodologias que são das ciências físicas, matemáticas, químicas, que foram trazidas para essas áreas do conhecimento. E isso também diz respeito às ciências sociais, quando nós falamos agora, toda a gente fala de inteligência artificial e tal. Nós já fazemos inteligência artificial há muitos anos. O que é que estava ali no seu nicho? Agora, estas aplicações estão a ser generalizadas e são muito úteis para a produção de conhecimento em todas as áreas. E para mim isso é fascinante, devo-vos dizer, é fascinante porque colocamos em diálogo conhecimentos muito diferentes e que são muito enriquecedores para as pessoas que trabalham e para a geração, obviamente, e para a ação de uma sociedade, numa direção de uma sociedade mais consciente, digamos assim. E aí, eu sou cientista, se quiserem, sou investigador, não gosto muito de dizer que sou cientista, não gosto de dar assim tanta importância, mas, de facto, o conhecimento, não é? Eu aqui gostava de vos dizer uma coisa. Hoje em dia, às vezes, quando falo com os meus alunos na universidade, às vezes fico muito triste quando eles me dizem que não querem saber. Não é? Aquela coisa, mas tu gostas de aprender, às vezes quando são um bocadinho coisas laterais à matéria, não é? Eles não querem saber. E para mim é um desespero total, sou-vos sincero, porque as pessoas, hoje em dia, nós temos pessoas muito interessadas, mas por vezes as pessoas têm muita informação, muito acesso à informação, mas às vezes não têm, de facto, um interesse genuíno e consequente sobre o valor intrínseco do conhecimento, seja ele em que área for. E quando nós nos esquecemos disso, depois temos as pessoas a trabalharem de costas viradas porque estão sobranceiramente no seu canto e não perceberem a importância da multidisciplinaridade. Eu gostava também de vos transmitir esse valor que é muito forte. Olá, boa tarde. Obrigada. Eu tenho uma questão, para que eu consiga responder. Sou Rita. Que em relação à taxação que a professora estava a falar, que, ok, sim, ainda bem que taxam os produtos com elevada pegada carbónica, mas isso não resolve o problema, porque as emissões realmente estão e continuam a ser medidas de facto. Portanto, eu não sei se não é melhor realmente mudar a forma como a economia é feita em vez de estar a contornar um bocado o problema. Não me parece que resolva. Ela não fez perguntas, ela tem uma opinião dela. Quero mudar. Esta mudança. Como é que está a ser um problema? Bom,
Eu vou-vos dizer uma coisa, que é assim. Sabem que nós já tivemos vários problemas globais que resolvemos bem. Já tivemos o buraco do ozono, o culpado aí eram os CFCs, mas aí foi muito fácil de resolver. Há uma cimeira, que é a Convenção de Montreal, em 79, coisa que o valha, que as Nações Unidas fez uma coisa muito simples, foi chamar os donos das 4 ou 5 empresas do mundo que faziam os CFCs. Eram 4 ou 5 pessoas, e disseram, isto faz mal, está a destruir o ozono. Se o ozono desaparece, vamos morrer todos queimados com os ultravioletas, cancros já ia dar com pau, portanto isso tem que desaparecer. Vamos lá aqui combinar uma alteração. E, portanto, estas pessoas, lá está, a partir da química, portanto, os químicos fazem o que for preciso, encontraram uma solução alternativa aos CFCs para o mesmo tipo de serviços que os CFCs faziam, que são os gases que vocês têm nos frigoríficos das vossas casas, nos ar-condicionados dos automóveis, etc. E, portanto, aquilo passou de CFCs e agora temos outras famílias que, por acaso, têm imenso potencial de aquecimento global, portanto, que são os gases fluorados, mas pronto. Mas isso foi resolvido porque era uma atividade muito concreta, eram poucos atores e foi relativamente fácil, não é? Ainda não está completamente resolvido, mas há muitas indicações de que já praticamente não há buraco de ozono. Qual é o drama aqui no aquecimento global e no CO2? É que o CO2 está por todo lado. Quer dizer, todas as atividades, o consumo de energia que nós fazemos está em todas as atividades. E a forma como se evoluiu no sistema energético mundial foi muito baseado, e continua a ser, em combustíveis fósseis. Primeiro tivemos a onda do carvão, depois, ali para os anos 20, anos 30 do século XX, começou a arrancar a onda do petróleo e depois, mais recentemente, a onda do gás natural. E estes 3 combustíveis andam à volta ainda atualmente andam à volta dos 83, 84% do consumo mundial de energia. E, portanto, onde é que isto é consumido? Bom, em milhões e milhões de carros, em milhões e milhões de esquentadores que usam gás natural, em milhares e milhares de fábricas que utilizam esse... Portanto, não são 3 ou 4 agentes, são milhões de agentes. E por isso é tão difícil resolver este problema. E este problema não há nenhuma solução mágica. Não há. Temos que ir a todas. Mas há uma perspectiva muito importante sobre isto. Que é assim, nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, começamos a ter uma relação, a nossa relação com os sistemas naturais, com os ciclos globais, com os ecossistemas, a partir da Revolução Industrial, ficou mais marcadamente diferente do que até aí. O sistema económico que se começou a impor a partir dessa altura e, sobretudo, ao longo do século XX, no modelo muito baseado no consumo, entendemos a natureza, a economia, não quer dizer que seja cada um de vocês. Cada um de vocês, se calhar, para um bocadinho e pensa que não pensa assim. Mas a verdade é que está integrado num sistema económico, porque são consumidores, e o sistema económico pensa assim, dessa maneira. Olha para a natureza como um resources provider, como um fornecedor de recursos para aquilo que é a minha indústria. Ok? Eu vou à natureza buscar praticamente tudo. Às vezes uso diretamente, outras vezes tenho que ir transformar em fábricas. E o que é que isto significa? Qual é o resultado final disto? Significa que nós, durante dezenas e dezenas de anos, não reconhecemos valor àquilo que são os recursos da natureza. O caso mais paradigmático é esta libertação, a emissão de CO2 para um compartimento que é a atmosfera. Na verdade, estamos a usar uma função do planeta, que é a atmosfera enquanto receptor deste CO2, a custo zero, não é? Como antigamente se mandavam os efluentes líquidos das fábricas, por exemplo, aos rios. Também ninguém pagava. Depois, entretanto, começou-se a pôr legislação e as pessoas e as fábricas têm que investir para retirar essa poluição.
E, portanto, o paradigma que se foi desenvolvendo ao longo do século XX é que nós vamos sempre ser capazes, com a tecnologia, com processos inovadores, com inovação, com investigação e desenvolvimento, de resolver os problemas. Ok? E é esse o paradigma em que nós estamos, eu acho. Eu também sou... E a verdade é que há alguns estudos que mostram... Eu própria faço esse tipo de estudos. Eu, quer dizer, a minha equipa, nós fazemos, por exemplo, as trajetórias, os vários governos que vão existir em Portugal, não interessa se é PS, se é PSD, normalmente vêm chamar a minha equipa quando é preciso fazer as tais projeções. Por exemplo, vocês já ouviram falar no roteiro para a neutralidade carbónica. Foi a minha equipa que preparou esses números todos. Temos um modelo também bastante grande do Sistema Energético Nacional português, que vai desde a importação do gás natural até ao tipo de lâmpadas que existe neste auditório. E, portanto, também temos assim essas ferramentas. E, pensando apenas na parte tecnológica, nós conseguimos reduzir o CO2. Isso eu não tenho dúvidas. O problema é mais vasto do que esse. Eu não vos quero deixar muito agoniados, mas as alterações climáticas e o CO2 é só um dos problemas que está em cima da mesa, porque se nós pensarmos noutros aspectos da sustentabilidade do planeta, vocês vão ver que depois isto começa a entrosar umas coisas com as outras. Uma das coisas, por exemplo, que estas projeções, seja cá de Portugal, seja da Agência Internacional de Energia, que também resolve o problema do CO2, é, por exemplo, através da energia solar. Dos parques solares, aqueles parques com muito extensos de painéis solares. Para nós implementarmos um parque solar dessa natureza, temos duas opções. Ou temos, como a Índia tem, províncias que são desertos, os maiores parques solares do mundo neste momento estão na Índia, e, tudo bem, é um deserto. Um deserto não tem grande valor biológico, que eu saiba. Não sou especialista, mas não tem assim um valor biológico tão por aí além. Tudo bem. Agora, em Portugal, ir, por exemplo, para a Serra do Algarve, para o pé de Estói, limpar tudo o que existe ali, porque é um ecossistema com alfarrobeiras, com matos rasteiros, etc. Temos ali um ecossistema. Limpar aquilo tudo para fazer um mega parque solar, porque precisamos desse parque solar, porque precisamos dessa energia elétrica, porque fechamos as centrais a carvão, e bem, mas estamos a começar a criar outro tipo de problemas. Ok? E, portanto, é nessa perspectiva que aquilo que a Rita diz faz todo sentido. Não basta pensar na componente tecnológica. Porque qualquer que seja a tecnologia, usa recursos. Usa sempre recursos naturais. E, ao usarmos recursos naturais, também temos aqui duas maneiras de olhar o problema. Eu tenho que me calar. É porque isto depois está tudo relacionado. Temos duas maneiras de olhar para o problema. Ou, os recursos naturais de onde é que vêm? Normalmente ou de indústria extrativa, como o lítio das baterias, por exemplo, é outro caso. Ou então, temos outro paradigma que também está a ser muito desenvolvido. Há muito investimento nessa área, que é recuperar esses materiais todos. Quanto mais eu recuperar esses materiais no tempo de vida dos vossos telemóveis, por exemplo, menos eu tenho que ir fazer indústria extrativa e menos ecossistemas eu vou ter que degradar, não é? E, portanto, isto para vos dizer que eu também me parece que, e estou convicta, que a tecnologia vai fazer um trabalho muito importante, mas não suficiente. É necessário, mas não é suficiente. E, não sendo suficiente, o que é que então devemos fazer? Mas agora não vou continuar a falar. Bom, eu concordo com o que a Júlia disse. Eu só queria... A Júlia não o referiu diretamente, mas há o conceito de externalidade da economia. Vocês sabem que este modelo económico que a professora Júlia esteve a falar até agora, que nos trouxe grande desenvolvimento, e é preciso não nos esquecermos disso, não é? Nos países desenvolvidos, claro, há um bem-estar que se deu ao desenvolvimento económico e tecnológico, foi assente em combustíveis fósseis. Nós não devemos rechaçar, não é? Pensar que isso não é verdade, isso é verdade. Mas esse modelo económico foi baseado numa externalidade ambiental, ou seja, houve esta dissociação entre o que é o valor do ambiente e o custo verdadeiro das coisas e digamos, o desenvolvimento económico.
E o que se passa é que quando nós, por exemplo, a professora Júlia deu 2 exemplos da poluição nos rios, que até aos anos 80 em Portugal fazia-se o que se queria, não se pagava nada, o que era inacreditável. Depois nós, como contribuintes, o Governo, o Estado, nós, na verdade, é que tínhamos que pagar a despoluição desses mesmos rios. Ora, o mesmo se passa aqui em termos globais, não é? Nós, quando temos uma atividade económica que é nefasta para o ambiente e que o ambiente é visto como uma externalidade económica, ou seja, que não é paga no modelo económico que a sustenta, nós já estamos a criar uma injustiça. E é uma injustiça social, acima de tudo. É uma justiça ambiental e social, porque as repercussões dos maus tratos, ou seja, de não curar o ambiente suficientemente, alguém tem que o pagar. E se alguém tem que o pagar, alguém está a empobrecer porque não está a utilizar esses fundos para o desenvolvimento desse mesmo país ou dessa mesma região. Estão a perceber? Quer dizer que eu aqui, quando analiso estas questões, coloco sempre... Eu sou, um ambientalista, reparem, para mim a natureza tem um valor intrínseco, mas mesmo quando falo com economistas, e eu não sou economista, posso dizer muitas barbaridades, mas digo na mesma, não é? O que se passa é que nós temos que colocar justiça social, temos que colocar justiça na maneira como vemos a sociedade. E agora fala-se muito em justiça climática, não é? Que é outra variável desta questão, não é? Quando nós não nos responsabilizamos pela questão ambiental climática, nós estamos a empobrecer populações, nós estamos a criar desgraças no mundo. E há aqui uma coisa que foi aqui referida pela professora Júlia, que eu queria referir, que é muito importante, e que também tem a ver com o que a Rita disse. Porque nós, muitas vezes, é dito que nós já não podemos fazer nada. Isto é inexorável, é irreversível, podemos mitigar um pouco, mas não vamos resolver o problema. Reparem que isso pode ser perigosíssimo, não é? Porque nos estamos, na verdade, a desresponsabilizar. Reparem, nós podemos não conseguir manter, digamos, de uma maneira simplista, e esse não é o maior dos problemas, mas o que é? As consequências que daí advêm, a temperatura a 1,52 graus, de acordo com o Acordo de Paris. Não é? Nós podemos não conseguir. Mas quando nós olhamos para quão diferentes são as consequências do ponto de vista de extremos, de desastres naturais, de implicações, impactos diretos do clima, com uma diferença de meio grau, ou seja, se em vez de conseguirmos manter o sistema terrestre a 2 graus, se ele for a 2,5, nós, quando não temos esta percepção, é que estamos a votar, são centenas de milhões de pessoas que vão sofrer as consequências diretas. Ou seja, são centenas de milhões. No caso, por exemplo, de 1,5 para 2 graus, e houve um relatório especial há uns anos atrás que ilustrava isto muito bem. Do ponto de vista, por exemplo, de extremos de temperatura, só esta diferença de 1,5 a 2 graus, os extremos de temperatura associados a esta média global, são que mais 2 mil milhões de pessoas, só esta diferença de meio grau, são mais 2 mil milhões de pessoas que ficam diretamente afetadas por extremos de temperatura. Quando nós vemos esta diferença de 1,5 para 2 graus, são mais centenas de milhões de pessoas no mundo que vão sofrer com a escassez de água. Pronto, e depois podia estar aqui meia hora a falar dessas coisas. Quer dizer que nós podemos não conseguir fazer tudo, mas é muito importante que façamos o que pudermos, porque as diferenças são tremendas nomeadamente, nos países mais ou menos desenvolvidos, nos países ditos em desenvolvimento. E por isso eu queria dizer-vos, não é, que não nos devemos desencorajar por não nos vermos, digamos, participar num movimento mais genérico, mais sólido, mais coerente, mas que nos devemos individualmente tomar as nossas responsabilidades também. E o que nós fizermos, individual e coletivamente, com as pessoas que possamos influenciar, nos governos que possamos votar, tudo isso faz diferença para muita gente. E é nisso que não nos devemos focar. E é nisso que eu foco o meu trabalho, reparem. Eu sou um otimista moderado. Não vos vou dizer se acho que vamos manter a temperatura a tal limiar, mas temos isso tudo sabido. E é muito importante a questão dos acordos internacionais e do corpo de conhecimento produzido, precisamente para monitorizarmos onde estamos. Porque tudo isto, não é? Nós estamos num sistema dinâmico, não é? E é muito importante nós termos a capacidade de monitorizar este sistema dinâmico do ponto de vista do que é o forçamento antropogénico de emissões, quais é que são as consequências para a sociedade em termos da mudança climática nos próximos 10, 20, 30 anos, até ao final do século, e já se fala até 2300, reparem que isto não é um problema que para em 2100,
Quer dizer que é muito importante participarmos neste movimento e não se deixem desencorajar porque às vezes parece que estamos mais ou menos sozinhos. Vou fazer uma pergunta, deixem. Depois eu passo para o professor Domingos. E isto porque eu sou da didática das ciências e nós em didática aprendemos uma coisa com dados científicos também. Que às vezes as coisas só mudam e o aluno só sente efetivamente vontade para a ação e para o aprender quando lhe é próximo, quando lhe toca. Nós temos aqui duas pessoas que não podíamos ter melhor na modelação destas questões em Portugal. Portanto, quais são os cenários para nós? O que é que está mesmo em cima da mesa? Bom, vou pegar nessa questão quando nos toca diretamente. Júlia, tu sabes tão bem quanto eu, nós falamos de anos 90, século XVII, já falámos disso tudo, não é? Mas, na verdade, em Portugal, a questão das alterações climáticas só se impôs mais diariamente no nosso espaço mediático, nas consciências das pessoas, quando nos tocou diretamente. E é preciso termos aí algum cuidado nessa relação, porque ela foi feita muito abusivamente, por vezes. Mas quando tivemos os incêndios de 2017, houve uma transformação clara na percepção das pessoas relativamente às alterações climáticas, porque nós já tivemos muitos desastres naturais em Portugal, como em boa parte do mundo, mas em 2017 tivemos os famigerados grandes incêndios de junho e de outubro, em que pereceram cerca de mais de 100 pessoas. Não sei se estão recordados, foram os incêndios de Pedrógão, vocês lembram-se ou não? Morreu muita gente, não é? Em incêndios, que é uma coisa que, de facto, impressiona muito as pessoas. E nós tivemos o nosso primeiro-ministro imediatamente a dizer para as pessoas se habituarem que isto era as alterações climáticas. Não sei se vocês ouviram isto, eu ouvi, tive o desprazer de ouvir isto, mas foi a partir daí, foi a partir dessas ondas, nós tivemos um ano de seca em 2017, tivemos ondas de calor, estávamos com um risco de incêndio elevadíssimo e tudo correu mal e tivemos aqueles incêndios dramáticos, não é? Mas foi a partir deste momento, parem, e estamos a falar, já falámos de muito trabalho há muitas décadas, foi a partir desse momento que em Portugal se começou a falar de alterações climáticas em termos gerais e que isto é muito recente, estamos a falar há 5 anos atrás, não é muito. Depois, nos últimos anos, temos visto que somos assolados cada vez por mais ondas de calor. No ano passado tivemos uma seca terrível em que tivemos que deixar de produzir energia hidroelétrica em algumas das nossas barragens. Bom, isso eu penso que já é conhecimento que vocês têm, porque é muito contemporâneo. Mas, de facto, infelizmente, não é? E pegando aqui naquela coisa das storylines, das narrativas sociais do ponto de vista da ação climática, elas são imensamente fortes em termos de comunicação. Pelas más razões, reparem, porque nós só nos preocupamos quando as coisas nos tocam, não é? Que é uma coisa um pouco, mais uma vez, egoísta, não é? Mas a mente humana é um pouco assim. Do ponto de vista de comunicação, por exemplo, o trabalho que nós produzimos, que é uma coisa que vos pode interessar, nós fazemos trabalhos de modelação e há exercícios que nós fazemos muito fortes comunicativamente. Por exemplo, nós pegamos nos nossos sistemas de modelação do clima aqui em Portugal e modelamos mesmo o fogo, a propagação do fogo de Pedrógão. É? Fazemos tudo isso com vários sistemas acoplados. E o que nós fazemos, estou-vos a dar um exemplo, obviamente, fazemos outras coisas também, mas esta é em concreto para falar da comunicação, e agora estamos a tentar fazer um incêndio num clima futuro, ou seja, aquele incêndio do ponto de vista das suas características estatísticas, como é que ele seria no futuro. Para mostrar quão avassalador é que é um mega incêndio do clima futuro. Vão perceber? E isto é muito poderoso do ponto de vista da narrativa, não é? Da construção de uma narrativa sobre um desastre natural, que não é bem natural, não é? Porque precisamos de ignições e a maior parte das ignições não são naturais, mas também temos ignições naturais. E esta é uma maneira, hoje, que a comunidade científica trabalha muito nas tais storylines, que são muito importantes, ligadas aos desastres naturais climáticos. Em concreto, para não me alongar muito, falando das projeções para Portugal, como é que nós estudamos o clima português, o clima da Península Ibérica para o futuro? Nós pegamos nesses modelos físico-matemáticos que são modelos globais, com os tais processos todos que correm em supercomputadores, e o que nós fazemos é que consideramos um domínio sobre Portugal, sobre a Península Ibérica,
de altíssima resolução, forçado pelos modelos globais nas suas fronteiras, e este modelo, digamos, interno de uma região, neste caso Portugal, é também ele integrado nos supercomputadores, a alta resolução, para perceber todas as nuances do clima local, agora e no futuro. Pronto, isto é mais ou menos o que nós fazemos. E, quando nós olhamos para as projeções do clima português, de facto, nós estamos aqui na bacia do Mediterrâneo, que é referido como um hotspot das alterações climáticas. Porquê? Porque temos uma combinação muito nefasta do ponto de vista ambiental e climático, temos projeções de subidas de temperatura muito elevadas e temos, por outro lado, reduções de precipitação. Pronto, e este binómio de termos projeções de temperaturas crescentes muito elevadas e termos menos precipitação, obviamente que é muito nefasta para uma coisa que é essencial à vida, que é a água, não é? Porque quando temos mais temperaturas, temos mais evaporação, temos mais perda de água no sol, das barragens, por aí fora. Pondo os números nisto, sem vos querer dar uma grande seca. Quando nós olhamos para o clima do futuro, por exemplo, de acordo com um cenário, que é um cenário, digamos, ele é de business as usual, que é o RCP 8.5, mas que felizmente já não é tão business as usual, por isso não quero ser pouco rigoroso, mas um cenário que era o mais gravoso do ponto de vista das emissões para o século XXI, nós projetamos, por exemplo, que a temperatura máxima média no interior de Portugal pode subir 7 graus, 6 graus e meio. A temperatura máxima, reparem, não é? A média das máximas. Quer dizer que, em vez de termos 35 graus, podemos ter média das máximas 42 graus, quer dizer que temos alguns dias com 50 graus. O que não é assim muito simpático, nem para trabalhar, imagino. Estou a gozar. Não, porque depois há consequências económicas que têm a ver com a produtividade. Eu queria mais referir isso. Bom, do ponto de vista da água, o que se projeta para o clima português, por exemplo, é que temos perdas de precipitação de cerca de 40%, por exemplo, no Algarve, em termos médios. Por outro lado, também temos menos precipitação média, mas temos projeções de precipitação mais intensa, ou seja, dos tais extremos de precipitação. Quer dizer que vamos ter precipitação mais concentrada. Ora, essa precipitação que seja mais intensa também não se infiltra no solo, quer dizer que escorre, quer dizer que pode ser perdida também para as questões agrícolas e florestais. Quer dizer que, só mais um número, ondas de calor. Falámos há pouco de pedrógão e de secas, não é? Ondas de calor e secas. Nós agora, em termos de clima presente, temos cerca de 1 a 2 anos de seca em cada década. O que os nossos modelos projetam é que, de acordo com esse cenário, é que podemos ter 5, 6 anos por década de seca. Imaginem o que é o nosso país. Se no ano passado foi o que foi, imaginem que é termos metade da década em seca sempre. Do ponto de vista de ondas de calor, que têm um impacto direto na saúde humana, nas doenças cardiovasculares, cardiorrespiratórias, nas pessoas mais vulneráveis, claro, nas pessoas mais idosas e nas crianças. O que se passa é que, por exemplo, nós agora temos cerca de 2 ondas de calor em média por ano em Portugal. O que se projeta é que podemos ter 10 ondas de calor por ano em Portugal. Quer dizer que estamos a falar aqui, reparem, em ordens de magnitude, não é? Em multiplicar as coisas por 5, 10 vezes. E quando temos um sistema natural em transformação por ordens de magnitude, isso é muito, muito preocupante para quem estuda, digamos, o ambiente, não é? A natureza. Ok. Sou a Francisca. Desculpem. Falaram bastante da produção de conhecimento e como é que isso é fulcral para a ação climática e etc. Mas a verdade é que a primeira não implica a segunda e acho que porque há muita gente que sabe do problema, mas que não sabe o que fazer. E era daí que vem a minha questão. O que é que você... O que é que vocês, pronto, estudam concretamente o problema, acham que nós devemos fazer, o que é necessariamente a ação climática, sem ser, pronto, sabendo que as propagandas pseudo-ecologistas e, pronto, individualistas não funcionam, tipo reciclar, reutilizar os 3 R's e coisas. Ou seja, mais do que isso, o que é que nós podemos fazer como pessoas que, pronto, não sei se não funcionam, não funciona, ok. É uma pergunta na mesma linha? Se calhar faço eu. Sim.
fazer a pergunta então. Ok, portanto, eu sou a Clara, vão ser duas coisas. A segunda, eu acho que é mais ou menos na mesma linha, só o final, se calhar. E a segunda é uma pergunta um bocado diferente, mas perguntar a opinião de vocês. Mas, portanto, a primeira. Obviamente que... Ok, tá, é muito fácil as grandes empresas, e, por exemplo, o governo e as pessoas que estão mais em cima falarem para nós, não só para nós jovens, mas para também a classe trabalhadora dizer: o problema são vocês que precisam fazer a sua ação individual e resolver parte do problema da ação climática. Mas isso é não sei, eu acho um pouco mind-blowing, porque muitas dessas nossas ações individuais, como a Chica falou, não fazem sequer uma diferença. Portanto, parte disso era a pergunta. E também, por exemplo, os Estados Unidos, há pouco tempo, o governo Biden aprovou a continuação do projeto Willow. Eu não sei se as pessoas souberam o que foi, né? Obviamente. Explodiu na internet. Basicamente, é um projeto que nos próximos 30 anos vão ser explorados petróleo e gás no Alasca, que vão ser liberados mais de 270 milhões de toneladas exato, de CO2 para a atmosfera. Então, eu acho que sim, nós devemos respeitar os interesses econômicos dos países, até porque atualmente isso é super importante, mas ao mesmo tempo, o que nós devemos fazer quando esses interesses econômicos entram em conflito com os interesses ambientais? E quando países como os Estados Unidos, a China e países super produtores, peço perdão, não fazem relativamente nada para parar, enquanto tem outros que não conseguem produzir muito, mas que estão fazendo demasiado até. Não consegue. E a segunda pergunta, é um pouquinho mais tranquilo. Qual é a vossa opinião na utilização de energia nuclear? Qual é a vossa opinião na utilização de energia nuclear, que atualmente é vista como energia verde e não precisa de muito para produzir muita energia? Então, era isso. Obrigada. Bem, então vamos começar pela mais difícil. Como é que se deve abordar o assunto? E vamos lá ver. O Pedro já explicou um bocadinho isso. Nós não podemos nunca deixar de fazer qualquer coisa. Isso é o primeiro ponto. Agora, o quê? Eu costumo defender a opção de que, individualmente, nós temos opções para fazer, mas eu tendo a não colocar a responsabilidade no indivíduo. Porque o indivíduo... Aliás, porque eu sinto na pele essa impossibilidade. Por exemplo, eu não consigo comprar roupa atualmente. É praticamente... Não consigo. É muito difícil para mim comprar roupa. Porque onde quer que vá, quer dizer, tenho uma ou duas marcas caríssimas e, portanto, vou lá e, em vez de comprar 2 ou 3 peças, compro uma peça para 2 em 2 anos, porque o impacto da roupa, por exemplo, vocês quando começam a ter demasiada informação, é terrível. Não se consegue comprar. Uma vez estava à procura, tive meia hora à procura nos corredores do El Corte Inglês para comprar bolachas. Até que chegou um senhor, e muito simpático, do Corte Inglês, porque via-me a ler muito em detalhe os rótulos todos. E ele veio perguntar-me se estava à procura de alguma marca especial. Eu disse: há uma marca especial, não estou, mas venha-me ajudar. Eu quero umas bolachas que não tenham óleo de palma. Primeiro não percebeu porque é que eu estava com essa preocupação. Depois de eu lhe explicar a questão do óleo de palma, que é o principal driver para a desflorestação do Sudeste Asiático e dos ecossistemas dos grandes gorilas, etc., o homem lá ficou um bocadinho atrapalhado e andou comigo mais 10 ou 15 minutos. E não encontramos. Não há. Portanto, é impossível, a partir de certa altura, exigir ao cidadão, ou a vocês, a cada um dos consumidores, demasiada responsabilidade quando o sistema produtivo não oferece alternativas.
Claro que depois há alternativas. Eu mudei a minha filosofia, acabaram as bolachas e, portanto, quem faz só em casa faço eu, ou então compro as bolachas made in Alentejo, que levam azeite e é muito bom. E, portanto, deixou de haver bolachas em minha casa. Mas pronto, isto é só mais um exemplo. E depois vamos à roupa, vamos ao tipo de tecidos, que são altamente nefastos para o ambiente, não apenas no tema das alterações climáticas, há o problema das questões sociais do Made in Bangladesh, etc. Bem, há várias camadas de problemas Portanto, e só para vos, são 2 exemplos, só para vos ilustrar que nós devemos, temos uma responsabilidade e podemos tomar opções. Podemos tomar opções na forma como nos alimentamos, na forma como viajamos, na forma como nos comportamos, uma série de coisas. Podemos ter muita coisa a fazer. Mas eu acho que eu percebo a pergunta da Clara, ok, eu não estou a comprar roupa porque ou mudei o meu fornecedor de bolachas, mas depois vejo o Biden a dar autorização para explorar hidrocarbonetos no Alasca. E eu só fico um bocado abananada, de facto, com isso. Mas a única possibilidade é não ficar e continuarmos a funcionar. E exigir, sobretudo, e o ponto aqui é, quando se trata daquelas questões que o Pedro referiu, das externalidades negativas, das externalidades ambientais, que não são pagas, portanto, nós poluímos ou emitimos, no caso, gases com efeito de estufa para a atmosfera ou para os oceanos. Nós só estamos a falar de CO2 para a atmosfera, mas o CO2 está a ir muito para os oceanos também. E não se paga por isso. Portanto, isso não entra, não tem um valor que entre no domínio dos circuitos económicos e que faça parte da constituição do preço da produção de um par de ténis ou da produção de um smartphone ou o que for. Na Europa isso já acontece, como eu já referi há pouco, o comércio europeu de licenças de emissão. Há vários países no mundo que têm esquemas de remuneração da emissão que é feita e, portanto, é uma forma de tornar mais caro o produto e, portanto, isso de alguma maneira obriga a quem produz esse produto a procurar outras soluções de maior eficiência, por forma a baixar o CO2, porque se eu pagar muito pelo produto que tem muito carbono contido, o meu produto vai ficar muito mais caro do que o outro. E, portanto, eu tenho que arranjar alternativas para retirar os fósseis, para fazer baixar o CO2 para pagar menos. Ok? É mais ou menos esse o raciocínio. Portanto, eu acho que compete-nos também, e aí já não é como consumidores, é como cidadãos, exigir aos governos, porque o capital natural, aquilo que existe como capital natural, em primeira instância, é um bem público. E quem é que governa os bens públicos? São os Estados e são os governos. E são as políticas públicas que têm que ser desenhadas para esse objetivo. Podem ter a certeza que se não houver Acordo de Paris e a seguir não houver as diretivas europeias ou diretivas no Canadá ou o que for, nunca aquele Acordo de Paris vai ser cumprido. Não é pela atitude só das pessoas, é curto. Tem que se fazer transformações muito mais vastas. Quando eu decido fechar centrais a carvão e substituir por renováveis, isso acontece não é porque as centrais em Portugal a carvão fecharam, não foi porque o governo decidiu. Eu já vi isto na comunicação várias vezes, eu fico maluca com isto. Porque o governo António Costa, o anterior, não este, decidiu fechar as centrais a carvão. Não foi por causa disso. As centrais a carvão, a de Sines e a seguir do Pego, fecharam porque o quilowatt-hora produzido por aquelas centrais deixou de ser competitivo no mercado ibérico de eletricidade. E porquê que deixou de ser competitivo? Porque os preços das licenças de emissão finalmente começaram a subir e, portanto, o quilowatt-hora do carvão passou a ser muito mais caro do que o quilowatt do gás e muito mais ainda do que das eólicas, e porque isso foi uma medida do Orçamento do Estado de 2018, deixaram de ser isentas de pagar o imposto sobre a energia. Que quem põe gasolina no carro paga, quem consome gás para tomar banho em casa paga, as fábricas que utilizam gás paga, as centrais de produção de eletricidade estavam isentas, como estão isentos, por exemplo, os combustíveis que abastecem os aviões.
Não pagam nada, zero, nem IVA. E, portanto, foi por causa dessas duas medidas que deixou de ser competitivo. Ok? Portanto, quem é que fez estas duas medidas? A política pública, porque o comércio europeu de licenças de emissão é um instrumento que é desenhado pela política pública. Ok? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Como é que se é só reciclar? Bom, reciclar é muito importante. Atenção. Não desprezem o reciclar. Aliás, Portugal está muito longe das metas de reciclagem. Portanto, faz favor, ponham-se a reciclar, obriguem toda a gente a reciclar. Mas, de facto, é pouco. Só fazer reciclagem é muito pouco. As opções que vocês fazem são importantes. As ações que vocês fazem para exigir esta aceleração de tomada de novas políticas públicas é também muito importante. Nuclear. Não enquadrou o problema, portanto, não sei se está-se a referir à opção nuclear para Portugal ou de uma maneira geral para o resto do mundo. De uma maneira geral. A Alemanha fechou todas as usinas nucleares que tinham. Claro, aquilo fazia parte de um plano de phasing out, sim. Bom, este nuclear que nós temos, que é o nuclear convencional, e atenção que há aí uma narrativa de um novo nuclear de pequenos módulos, muito bonitinhos, etc., a tecnologia é igual. O único problema, ainda tem mais problema, é que disseminem pequenos reatores a produção desta energia. Eu, por princípio, se houver... Eu tenho muitos problemas com a energia nuclear porque nós não dominamos muito bem a questão do risco. Aliás, quando houve o problema em Chernobyl, ok, o problema é, ok, aquilo são países, aquilo é uma tecnologia já muito antiga, não tem sistemas de gestão de risco implementados, aconteceu Chernobyl, mas depois aconteceu Fukushima. Fukushima é no Japão. O Japão é o país que inventou os sistemas de controle de risco e de otimização industrial e que exportou para o mundo inteiro. E, portanto, aconteceu. E, portanto, este é um problema bastante importante. E porquê? Porque, de facto, a probabilidade é muito baixa. Mas é aquele problema de risco que, quando acontece, o impacto é muito grande. O Japão, neste momento, e a zona de Fukushima, continua, ainda a semana passada na Visão, não sei se vocês leram, há um artigo, precisamente, para fazer o estado da situação atual, do que é que está a passar-se em Fukushima. E ainda está uma confusão. Okay? E depois há o problema ainda dos resíduos que não estão resolvidos. E, portanto, eu, em princípio, se me derem a escolher entre pôr 1.200 hectares de painéis solares ali na Serra do Cercal, no Alentejo, e ter uma central nuclear, eu não preciso pensar muito, que apesar de tudo prefiro os 1.200 hectares de painéis solares. Dá menos energia, apesar de A Júlia também falou de uma questão importante do ponto de vista da ação individual, que é a questão de nós votamos, não é? Vocês não votam ainda, acho eu, não é? A maior parte de vocês, mas daqui a 1 ano ou 2, muitos de vocês vão votar, acho eu, não é? Nós somos eleitores e nós elegemos os governos. Claro que elegemos com uma escolha que é múltipla e que às vezes não é bem focada naquilo que gostaríamos, em aspectos mais basilares do nosso dia-a-dia. Mas, na verdade, nós votamos, não é? E vocês vão votar dentro em breve. E nós aí temos também a capacidade, se tivermos um partido que nos agrade, mas que, de facto, não tenha uma visão para este problema do ponto de vista nacional, provavelmente não devemos votar nesse partido, se achamos que esta questão é essencial, não é? Isto multiplica-se por todos os governos dos países que não sejam ditaduras, e, infelizmente, ainda temos muitas ditaduras no mundo, não é? Mas nós votamos, nós consumimos. A professora Júlia falou muito de aspectos do consumo. Não, relaxa. Júlia, nós consumimos, reparem. Eu, por exemplo, em termos individuais, eu adoro viajar. Não é? Como vocês podem imaginar, todas as pessoas gostam muito de viajar quando viajam bem, mas deixei de viajar muito, não é? Eu antes viajava muito e tomei a opção de viajar muito menos, ou seja, viajo pouco e com mais tempo. E tento apanhar menos do avião. Em Portugal não é muito fácil, porque estamos aqui muito periféricos, infelizmente, e não desenvolvemos a nossa ferrovia, não é? Que foi um erro dos anos 90, gravíssimo, não é? E foi um erro de falta de visão do mundo, não é? Que foi diagnosticado na altura e nós agora pagamos essa fatura.
Mas não se esqueçam, nós votamos. Vocês, nas manifestações que houve, nas manifestações de jovens, foram um exemplo do ponto de vista de forçar a sociedade a olhar para esta problemática de uma maneira diferente. Se isso se multiplicasse pelos vossos pais, pela sociedade em geral, tinha uma força tremenda, reparem. Não é? Se vocês pensarem bem. E nós influenciamos pessoas, consumimos de maneira mais responsável. É impossível sermos coerentes. Impossível. Eu também não... E claro que nós dirigimos as nossas incoerências para aquilo que achamos mais ou menos fundamental para nós, mas felizmente nós temos coisas fundamentais diferentes. Quer dizer, no cômputo geral, podemos fazer alguma diferença em termos individuais. Não vamos mudar o mundo, claro. Mas... Não. Eles têm que mudar o mundo. Epá, se não mudam o mundo, estamos tramados. Mas reparem, do ponto de vista do consumo de energia, do ponto de vista dos nossos investimentos, são claro que eu estou a falar de coisas que parecem abstratas, mas não são. Não são. Vocês, quando consomem, quando pensam da maneira como vocês consomem, vocês podem fazer alguma diferença. Nem que sejam, fazem uma consciência que é serem coerentes convosco próprios, tanto quanto possível. Não sejam completamente radicais, porque é impossível ter uma incoerência absoluta. Do ponto de vista da energia nuclear, eu, por princípio, sou contra a energia nuclear, okay? Porque eu não percebo como é que uma atividade económica, todas as atividades económicas têm seguros, têm uma regulamentação, não é? Sabemos que temos muitas atividades económicas que são subvencionadas e que parece que são rentáveis e depois deixam de ser, no caso do carvão em Portugal, não é? E do petróleo no mundo em muitas acessões. Mas a energia nuclear é um setor que vive, digamos assim, subsidiado indiretamente pelos governos, porque se houver algum problema, os governos é que têm que acudir ao problema, ou seja, nós. Quer dizer, quando nós temos uma atividade económica que está ao lado do mercado e que não está sujeita às mesmas regras, a mim faz-me impressão. É porque aquilo é mesmo perigoso. Porque senão havia um seguro, não é? Senão aquilo operava como todos os outros setores. E se não opera como os outros setores de produção de energia, é porque é mesmo perigoso. Porque acontece alguma coisa, e no caso de Portugal, reparem um exemplo, se nós tivéssemos um reator, uma central nuclear, se tivéssemos um acidente, nós declarávamos logo bancarrota imediatamente. Não tinham, para além do problema mais grave, que é os impactos sobre as pessoas. Gostaria de colocar uma questão, não sei se mais algum de vocês. Olá. Vou aqui tentar pensar qual é a melhor forma de formular esta pergunta. Mas eu creio que a energia nuclear é perigosa, completamente. Mas também porque não foi devidamente pesquisada por especialistas, e também eu acho uma estatística muito engraçada, que é que as energias renováveis mataram muito mais pessoas do que a energia nuclear hoje em dia. Porque, por exemplo, uma barragem pode cair. E se uma barragem cai, a destruição é igualmente, não a longo termo, é verdade, mas é completamente devastador, tal como a energia nuclear. Podemos tomar o exemplo do que aconteceu na China há alguns anos, não me lembro quando é que foi, que matou pelo menos 200.000 pessoas e não se sabe porque eles esconderam os números. Por isso, gostava de perguntar se se pusesse uma maior aceitação e uma maior pesquisa no que se deve fazer na energia nuclear, que elementos utilizar, porque o urânio não é o único que existe e há outros mais seguros, se seria uma forma viável de melhorar a crise energética mundial, porque também, infelizmente, não temos tecnologia necessária para sustentar o planeta só com o sol e com a água e com as outras energias renováveis. Por isso, pronto, era essa a minha pergunta. Não sei se fez lá muito sentido, peço desculpa. Obrigado, Rodrigo, não é? Obrigado, É verdade, é o que se diz por aí. Bom, repara, eu acho que dizer que não se investigou o suficiente no
diz respeito à segurança da energia nuclear. Eu não trabalho em energia nuclear, mas parece-me já uma afirmação arrojada. Não sei, eu não consigo concordar com essa afirmação, Rodrigo, porque não me parece que ela seja tão sustentada pela praxis de 70 anos de energia nuclear. Eu percebo que é uma afirmação, mas eu não tenho bases nem para contestá-la, nem para acreditar nela. Por outro lado, tu tens que perceber que a energia hidroelétrica, não é? Eu não sou um defensor da energia hidroelétrica per si, não é? Houve catástrofes devido ao colapso de barragens, como há tantos desastres, infelizmente. Não é? E muitas vezes eles são um produto de má gestão ou de má manutenção de equipamentos, esse tipo de coisas. Eu acho que é muito difícil fazermos Eu tenho dificuldade em acompanhar, eu percebo o que queres dizer, mas eu tinha que estudar isso, estás a ver? Eu tinha que fazer contas, não é? Porque se nós só podemos fazer essas afirmações quando fazemos contas sobre elas. E parece-me que eu entendo que penses talvez a energia nuclear ajudava nesta transição energética que precisamos, eu percebo isso, eu também sou sensível a isso, a esse argumento, mas eu gostava que as pessoas que defendem a energia nuclear fizessem estas contas, não é? E eu nunca vejo essas contas feitas. Entendes? Quando alguém me mostrar e dizer assim, ok, vou fazer uma central nuclear, eu pago o seguro que seja necessário para cobrir o risco associado a um problema que seja o qual for, quando isso for economicamente viável, sem o suporte de um governo central, eu acompanho. Sim, vamos lá ver. Eu acho que eu convido-te a fazer um raciocínio um bocadinho a partir de uma outra perspectiva. Não, mas não tens que estar. Não tens que estar. Não tens que estar nervoso. Normalmente, quando se fala em energia, as pessoas falam na oferta da energia. Ok? No nuclear, nos combustíveis. Eu próprio acabei de falar, nas renováveis, etc. Porque o problema da energia está na oferta, mas a perspectiva que o século XX nos ofereceu e que continua a existir, felizmente a Comissão Europeia, e sobretudo esta Comissão Europeia, está a mudar essa perspectiva, é pôr o foco não apenas na oferta, naquilo que nós temos para produzir energia útil àquilo que nós precisamos, mas na procura da energia. Reparem, nós só precisamos de muitos megawatts, de gigawatts de potência de eletricidade ou de refinarias para refinar petróleo, para produzir gás ou gasolina, porque no fim da cadeia estão lá os consumidores, sejam os edifícios, sejam os transportes, sejam as fábricas, o que for, as escolas, os hospitais, etc. Ok? E, portanto, só porque quando alguém desenhou este anfiteatro, desenhou-o neste formato, em que não tem acesso à luz natural, é que nós estamos a precisar de energia elétrica. Porque eu poderia, isto é por ser uma coisa antiga, mas os novos edifícios, por exemplo, já são desenhados, e muitos deles, garanto-vos, que a esmagadora maioria dos novos edifícios pautam-se. Aliás, isso neste momento é um fator discriminatório positivo de gabinetes de arquitetura, que é a construção sustentável. Pautam-se por, a partir do início do desenho do edifício, eu minimizar o consumo que aquele edifício vai ter em termos de energia. O ponto deve ser começar por pôr a inovação na parte da procura, porque o que eu não preciso de eletricidade, eu preciso de ver, de iluminação. Eu posso pôr aqui luz natural neste edifício, neste anfiteatro que não tem luz para a rua. Por exemplo, aos chamados tubos solares, não sei se vocês conhecem, é uma tecnologia que já existe há uns anos e neste momento estão a começar a ficar relativamente populares. O que é que isto significa? Há mais procura, portanto o custo vai começar a descer. E eu poderia pôr aqui tubos solares. Tubos solares são tubos espelhados por dentro, que trazem luz e que fazem amplificação e quando chegam aqui dispersam a luz aqui para baixo. Eu já estive num parque de estacionamento, num piso -2, na Alemanha, em que não havia luz. Desta havia tubos solares e via-se como se estivesse na rua. Não era preciso. Está a ver? Portanto, eu acho que nesta transição energética o foco está muito sonoro na transição de fósseis para renováveis. E está bem.
Mas também temos que pôr o foco na inovação, na redução do consumo de energia final, porque eu preciso é de ir do ponto A para o ponto B, preciso de movimento. Eu posso ir do ponto A para o ponto B, se for sozinha num carro a gasóleo, se for num autocarro ou num comboio com mais pessoas, se houver um sistema de partilha de automóveis, não é Uber, Uber é um sistema de táxis, mas um verdadeiro sistema de partilha de automóveis espalhado pela cidade. Isto implica que aquela imagem que dá muito estatuto, que vem do século XX, que eu não sei se vocês ainda alinham com isso ou não, que é terem um carro, têm que ter um carro. Isso é uma coisa cultural, tem que se abater essa coisa cultural, por exemplo, essa percepção cultural. O que eu quero dizer é que o tema da energia não deve ser focado apenas na transição de fósseis para renováveis. Deve ser, e em primeiro lugar, focado na inovação para reduzirmos o consumo dessa energia. Porque se eu reduzir o consumo se eu reduzir esse consumo, não porque perca o acesso a serviços, mas porque estou a construir as coisas de uma outra maneira, eu posso, e há estudos sobre isso, por exemplo, na parte dos nossos edifícios, reduzir consumos até 20, 25, 30%. E se calhar, se eu pensar nisto em termos mundiais, é muito gigawatt que eu deixo de poder de querer instalar. Claro que vou estragar muito negócio aos grupos financeiros que têm muitos interesses em instalar montes de potência, seja lá de que for, de centrais eólicas. Aliás, esses interesses são tanto nos fósseis como nas renováveis. A filosofia é a mesma. As empresas são as mesmas e, portanto, a lógica continua. Mas queria-vos chamar a atenção para isso. E isso também é uma coisa que pode estar ao vosso alcance. É a organização da vossa vida, por exemplo, em termos da vossa movimentação. Como é que vocês se movimentam? Ok? Agora já vai adiantar. E eu tinha uma questão que é uma questão de fundo e que se coloca muitas vezes e que os nossos alunos no laboratório de pensamento de escola e ação climática colocam, que muitos acham que o problema da emergência climática só pode ser verdadeiramente enfrentado se se mudar o sistema económico. Portanto, só se formos em direção de crescimento que vai precisamente em contraciclo que é pretendido no sistema económico capitalista. Mas, como vocês disseram e bem, não nos podemos esquecer que foi o sistema capitalista assente no uso de energias fósseis que nos trouxe até aqui e que trouxe um maior bem-estar à sociedade a nível global. Eu gostaria, eu sei que obviamente isto é demasiado complexo, não é? Aliás, há uma tendência de simplificação nesta questão da ação climática, porque por um lado temos as pessoas que ignoram completamente, outras estão muito angustiadas e acham que vai haver um apocalipse, então dizem também não vale a pena fazer nada, e há aqueles que acham vamos mudar o mundo e os outros vão ter de agir segundo aquilo que eu acho que é melhor para nós. E a ideia que vem aqui associada a este, o que é melhor para nós, é uma economia de crescimento. Como é que isso? Não sei se tem alguma ideia sobre isso, eu sei que é um bocado complicado. Bom, por acaso no meu grupo de investigação, que é o CENS, Center for Sustainability and Environmental Research, há um grupo de pessoas que tem uma base económica, que pertence à linha do Ecological Economics e que defendem o decrescimento e que acham que é por aí que tem que... A base do decrescimento, é preciso perceber também o que é isto do decrescimento. O que está na base da economia atual, eu não sou economista, portanto também tenho um raciocínio um bocado simplista. O que está na base da economia e do PIB, que nos continua a nortear a saúde das economias, são aqueles fatores de produção básicos. As matérias-primas, o fator trabalho e o capital. Ok? E é aqui que está o ponto. Matérias-primas, fator trabalho e capital. Epá, o capital nunca na vida vai desaparecer, esqueçam. Está lá, é sagrado,
Pode ser em formato de Bitcoin, pode ser em formato virtual, não me interessa. Há de haver sempre capital, porque isso, o homem, a partir do momento que inventou a moeda, nunca mais quis outra coisa. Depois há o fator trabalho, e dentro do fator trabalho também há aspectos muito importantes, mas que eu agora não vou por aí. E depois há as matérias-primas. Quando pensamos na economia do decrescimento, a ideia que existe de base é que nós não podemos pensar que o PIB está sempre a crescer porque o planeta e os recursos do planeta são os mesmos, não crescem, são os mesmos. Ok? Embora eu estou a dizer isto em voz alta, mas estou aqui a contradizer-me um bocadinho. Porque também há uma noção muito importante que vocês têm, que eu acho que é importante para vocês terem, que é a noção de reserva de matérias-primas. Há muito tempo, anos 80, 90, pensava-se que ia haver um pico de petróleo e a partir daí deixava de haver petróleo. Ok? Nós estamos a sair do petróleo e cada vez há mais reservas de petróleo. Como é que vocês explicam isto? Porque existe tudo, montes de petróleo, existe montes de combustíveis fósseis. Bem, de carvão então nem se fala. Mas petróleo, o que é que mudou? Porquê é que há mais reservas de petróleo? O que aconteceu foi que a malta que trabalha nessas áreas de exploração inventou tecnologias para ir buscar petróleo a sítios que há 30 anos atrás nem sequer imaginavam. Um deles é o fracking, que vocês ouvem falar. Polui como o caraças, polui a água toda, consome imensa água. Mas há outros. O Brasil, a certa altura, descobriu o pré-sal brasileiro, que é um acesso a profundidades nos oceanos 3, 4 e 5 quilómetros, e que há 30 anos não havia tecnologia para o retirar de lá. Portanto, à medida que nós estamos a avançar no conhecimento e na tecnologia, cada vez conhecemos mais reservas de petróleo. E, portanto, aquilo que nos deve mover é, de facto, e para um grupo de clube de pensamento, laboratório de pensamento, o que nos move, de facto, são mais as ideias do que a escassez de um determinado recurso. Ok? Neste caso dos combustíveis fósseis. Voltando à questão do decrescimento, o decrescimento surge como a lógica de que nós devemos acrescentar valor diferenciado a uma medida, provavelmente não deverá ser o PIB, deverá ser outra, sendo que este valor deve existir de forma a que não seja dependente de matérias-primas, de recursos naturais, porque esses de facto não são finitos, embora eu acabei de dar um exemplo que contraria um bocado isto que eu estou a dizer. E, portanto, isto é um bocadinho a lógica do decrescimento. A mim, quem fala no decrescimento nunca me conseguiu explicar um problema básico e que tem a ver com o sistema capitalista. E aí sim, eu acho que não vejo os economistas a discutirem o assunto. O sistema capitalista, porquê é que ele é tão brilhante? Porque é muito simples. É mesmo muito simples. É preciso consumir. Temos os consumidores satisfeitos, de uma maneira geral todos os consumidores gostam de coisas novas. Para haver muitos bens de consumo eu tenho que ter muitas fábricas, o que é excelente, porque tenho as pessoas ocupadas, portanto existe muito emprego. E depois vou buscar o fator capital, que o sistema financeiro está muito bem, recomenda-se, há muito conhecimento sobre isso, e depois temos as matérias-primas. E, portanto, isto é um sistema relativamente... É muito simples de vender, é muito elegante. Este sistema capitalista é muito elegante. Como é que... Não é? Como é que vai combater uma coisa destas? Diga lá. Lembram-se da pandemia, do confinamento? Deixamos de consumir. O que é que aconteceu? Encomendava-se algumas coisas, mas houve fábricas que fecharam e houve muitas empresas na falência. Teve um impacto brutal em termos do emprego das pessoas. Não é? Portanto, o que a economia do decrescimento, que eu não sei elaborar muito mais do que isto, não consegue explicar, porque depois sai da parte económica e entra no sistema laboral, este sistema de trabalho que nós temos, que são 8 horas, isto tem que ser destruído. Não pode ser. Não pode existir o sistema das 8 horas de trabalho. Tem que ser muito menos. E nós temos que estar disponíveis para ganhar menos, eventualmente, e não ir fazer manifestações com a CGTP porque os salários são baixos. Está a perceber? Mas o problema é que isto tem que mudar tudo ao mesmo tempo, porque senão nós temos revoluções na rua.
E eu não sei como é que isto se faz tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que estar disponível para ganhar menos, para consumir menos. Como o Pedro diz, eu também já fiz essa opção há muitos anos atrás. Viajava que nem uma maluca e a certa altura disse, vou sair 2 vezes por ano, uma de lazer e uma de trabalho. A de lazer mantenho, a de trabalho às vezes é difícil, mas eu recuso-me imenso a sair. E para reuniões então deixei de sair mesmo. E portanto é preciso estar disponível para não viajar muito. De lazer, basta sair uma vez por ano, não sai mais do que isso. É preciso estar disponível para fazer essa opção. E aí consomem menos. E, claro, isso vai tendo impacto. Vocês estão a ver a sociedade disponível para essa transformação? Deixa lá o senhor falar. Não, eu não sei onde é que ia porque estava a pensar. Mas é mais mais a reuniões. pensar. Sim, vamos estar a trocar. Exato, vamos refletir na próxima reunião. Acho que tenho desde já. Deixem-me só terminar esta questão, porque é de facto um bocado complexa. Eu própria não tenho ideias fechadas, e já sou um bocado velhota e não tenho ideias fechadas sobre isto. Quando nós pensamos na forma de abordar o valor do ambiente, do capital natural, qual é o valor dos insetos? Eles estão integrados, por exemplo, o valor das abelhas estão integrados no preço dos alimentos, das frutas, hortícolas, etc. Sem polinizadores, não há produtos agrícolas. O valor das abelhas está integrado? Não está. Garanto-vos que, se desaparecerem as abelhas, vamos ter sérios problemas em produção de alimentos. Portanto, há aqui 2 maneiras de olhar para isto. Ou este pensamento, porque isso a certa altura começa a aparecer, e eu não quero dizer isto porque eu não me quero pôr nessa situação, mas este pensamento de defesa da natureza e dos valores do capital natural, a certa altura parece uma ideologia e vai caminhando para isso. E eu estou convencida que ao longo do século XXI vai caminhando para isso. E assumimos essas coisas de forma absoluta. O que é que isso significa? Significa que, tal como alguém decretou não há mais escravatura, é preciso, isso é por decreto. E se alguém diz acabou a escravatura, acabou a escravatura. Não é? Não houve lá ali nenhum sistemas económicos ali a malabarismo. Houve alguém que começou a dizer acabou a pena de morte, acabou a pena de morte. E, portanto, ou se determina algumas coisas deste modo relativamente absoluto, ou se começa a integrar o valor económico destes circuitos naturais, deste capital natural, nos circuitos económicos. O que a economia está a começar a fazer, e o CO2 veio dar uma lição bastante grande nesse aspecto, foi dar um valor à redução do CO2, ou à emissão. Tanto faz, posso explicar das 2 maneiras. E aí, de facto, as emissões começam a ter um valor e isso faz com que as centrais a carvão saiam e fiquem as outras. Mas agora temos que começar a ir para outros serviços de ecossistema, ok? E isso é uma forma de, talvez, a economia abordar o problema. Diga. A taxa de emissão, porquê que não se planta árvores com essa taxa? É que plantar árvores CO2. Plantar muitas árvores. Por exemplo, há muito espaço na Terra. Podem calar se quiserem plantar. Termina outros ecossistemas que existem que não têm árvores. Como? Acaba com outros ecossistemas que existem sem árvores. Por exemplo. Mas há muitos projetos de florestação no mundo atualmente. Muitos mesmo. Só fazer mais. Tem o seu papel. Como eu disse há pouco, não há soluções mágicas. Há um papel para esse componente. Por exemplo, em Portugal, olhem, uma coisa que vocês podem ir ler, vocês se forem à internet, procurem, está tudo a ir embora, só fica a fila da frente. Vocês forem à internet, então vamos embora. Procurem na internet as seguintes palavras. Está em consulta pública, portanto podem ler, são 30 e tal páginas, ainda é um bocado, mas podem trabalhar em grupo e dividem. Uma proposta de decreto-lei para o mercado voluntário de carbono em Portugal. Ok?
Mercado voluntário de carbono. O que é que isto significa? Significa que uma empresa, por exemplo, a BP, que compensa as suas emissões, já devem ter visto aí publicidade. Como é que a BP compensa as emissões? Comprando créditos de carbono em países que nem sabemos bem onde é que é, nem qual é... E há pouca transparência. Aliás, há muitos estudos, muitas avaliações a dizer que isso mais ou menos é um semi-bluff. A proposta que este mecanismo traz é que, em vez da BP ir comprar ao mercado internacional, então a BP o que tem que fazer é financiar projetos de florestação em Portugal. Ok? É uma maneira, por exemplo, de pôr as empresas a plantar árvores de forma diferente, a agir em projetos locais. Por isso podem, por exemplo, explorar isso. Está até 11 de abril, acho eu, para consulta pública. Ok. Portanto, dá tempo. Bom, eu agradeço desde já a presença dos nossos dois convidados, nos trouxeram imenso material para refletirmos em conjunto agora no nosso laboratório e quem sabe, ir mantendo contacto, estando a par das suas investigações e dos seus contributos para esta questão das alterações climáticas. Muito obrigada a todos.